Graça e paz, meus amados, minhas amadas, boa noite, né? Vamos começar aqui a nossa leitura diária, lendo para você, tá? Meu nome é Exilane Fernandes e eu tomei a iniciativa de ler para você, né? Às vezes você tá chateado, não quer ler, tem preguiça de pegar um livro para ler, e então eu decidi estar lendo junto com você, tá? Ou ler para você, né? Então, o livro que eu escolhi, né, que foi ministrado, como eu disse no vídeo anterior aí, que o livro que foi tocado no meu coração para que eu começasse a ler para você. Ele é um pouco longo, mas ele é maravilhoso. Você vai se apaixonar, assim como eu também tô apaixonada por esse livro. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar também, tá? O nome do livro é esse aqui, como eu já tinha dito, Manual Prático de Teologia, tá? Do Eduardo Joyner, e ele tem 40 capítulos, 640 páginas. Ele é um pouquinho grande, né? Ele é um pouquinho grosso, mas a gente vai ler um capítulo por dia, ok? Vamos começar? Vamos mergulhar para entender e conhecer, né? Tudo que se relaciona ao nosso Deus, ao nosso Pai, né? Porque isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo capítulo 1. Eu vou pular aqui os prefácios, tá? Que é mais de agradecimento, né? Para quem, aos editores. Então, vamos começar pelo capítulo 1. Capítulo 1 do Manual Prático de Teologia fala sobre a existência de Deus. Meu filho, ele tem 12 anos e ele fica me perguntando o tempo todo: mãe, como foi que Deus existiu? Mas Deus realmente existe? E isso não é somente uma dúvida de uma criança, isso também é uma dúvida de adulto, é uma dúvida de várias pessoas, né? Muitas pessoas não conhecem, não têm entendimento sobre, eu também não tinha, mas lendo esse livro, esse manual aqui, eu passei a entender, lendo a Bíblia também, a compreender como a existência de Deus. Deus, ele existe e pronto, tá? Mas vamos aqui nessa leitura esclarecer mais sobre a existência de Deus, tá ok? Preste muita atenção, porque muita coisa que você vai ouvir aqui na minha leitura vai ser muito bom para você, tá? Vamos ler? Vamos começar, né? Então vamos lá. A palavra de Deus na língua portuguesa é a mesma que se usa no latim, no grego é theos. Em ambas as línguas quer dizer o soberano, senhor e governador da terra e dos céus. A palavra hebraica, que no primeiro capítulo de Gênesis se traduz por Deus, é Elohim, nome que quer dizer o ser supremo, o único alvo, digno de veneração e de adoração religiosas. Emprega-se na Bíblia numerosas palavras para indicar a existência e o caráter de Deus. A crença na doutrina da existência de Deus é o primeiro princípio de toda religião. Por isso, merece que a estudemos em primeiro lugar. A questão da existência de Deus supera todas as outras. A solução dos grandes problemas da existência de todas as coisas e a direção da nossa vida depende da resposta que dermos à seguinte pergunta: Deus existe? É uma coisa notável que em parte alguma das escrituras sagradas procura-se de demonstrar a existência de Deus. Nem trata-se tampouco de ensiná-la como verdade. Mediante a afirmação categórica, aceita-se simplesmente a ideia como verdade. Muito antes admitida disso, concluímos que a existência de Deus já era tão claramente manifestada aos séculos primitivos que ninguém ousava negá-la ou pô-la em dúvida. Não devemos duvidar, né, da existência de Deus. Cada um dos diferentes nomes usados na Bíblia para referir-se, Deus revela uma de suas características. A ideia da existência de Deus já nasce com o ser humano? O que você acha? Tão universal e ainda é hoje a crença na existência de Deus, que muitos teólogos têm concluído deste fato que a ideia de Deus é inata. Isso existe naturalmente na inteligência do ser humano uma ideia
de Deus, não por causa de qualquer instrução de outro ente humano, mas porque o próprio Deus que criou o ser humano depositou dentro dele a ideia de sua existência. Por isso, se um recém-nascido for colocado em um lugar onde nunca poderá receber qualquer instrução de outro ser humano, crescerá com a ideia, embora imperfeita, da existência de Deus. Nos primeiros séculos, os homens universalmente consideravam a existência de Deus como uma verdade já admitida. O homem ficou, naqueles tempos primitivos, tão fortemente impressionado com tão importante verdade que facilmente compreendemos o próximo e rico relacionamento entre o primeiro casal e o Criador no Jardim do Éden. O primeiro casal que foi Adão e Eva. Adão foi admitido livremente à presença divina e, ao mesmo tempo, deve ter sentido profundamente na sua alma imaculada a certeza da existência de Deus e de sua perfeição. Vê-se, pois, que o seu conhecimento de Deus teve origem tão direta e poderosa que ser-lhe-eia impossível duvidar da existência daquele que tratava diretamente com ele. Que um fato tão interessante e importante como o conhecimento da existência e da natureza de Deus seria cuidadosamente transmitido de pai para filho, por todas as gerações sucessivas, desde Adão até Noé, é coisa que se entende e era de se esperar, para que a corrente da verdade religiosa que acabamos de ver nascer no paraíso não se perdesse, nem se desperdiçasse inteiramente, nem ficasse contaminado pelo erro. Foi necessário ela ser engrossada pelos afluentes que provinham das comunicações divinas a Enoque e a Noé. Foi por isso que depois da destruição geral da raça ímpia pelo dilúvio e quando a arca pousou em cima dos montes de Ararante, o patriarca e sua família puderam sair mais uma vez para colocar-se em terra firme e construir um altar consagrando ao Deus vivo e verdadeiro. Graças a essa família, a luz da revelação pôde facilmente acompanhar as tribos dispersas nas suas viagens errantes e extensas, proporcionando-lhes, pelo menos débil, vislumbre da verdade e remindo-as da ignorância grosseira e estúpida que de outra forma teria envolvido em trevas impenetráveis todas as ideias do poder supremo e controlador. É verdade bíblica que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. 1 Coríntios 1:21. E pode-se duvidar que a simples razão humana, sem auxílio da revelação, poderia originar a ideia da existência de Deus, e muito menos sondar sua natureza. Os mais sábios filósofos pagãos confessaram que devia às doutrinas mais sublimes e importantes sobre este assunto, a tradição. As mais lisonjeiras teorias dos homens em relação ao que a razão humana se orgulha de ter conseguido a este respeito não passam de meras hipóteses e conjecturas. Em período algum da história humana, há exemplo de filósofos que manifestassem a pretensão de ter adquirido a ideia primitiva da existência de Deus por meio de investigação racional. Em todos os casos em que usa-se raciocínio destinado a demonstrar a existência de Deus, não é possível chegar ao conhecimento do fato como verdade original. E sim, simplesmente consegue-se fortalecer e confirmar verdade, já conhecida e admitida. Se admitíssemos que o homem estivesse colocado
Em uma situação tão absolutamente privada da luz da revelação que ficasse sem a ideia de Deus, seria difícil admitir que ele tivesse capacidade de, por si só, através do raciocínio, chegar à conclusão da existência do que lhe era totalmente desconhecido. Nessas condições, ele andaria às apalpadelas no meio das mais densas trevas, sem adiantar nem sequer um passo na aquisição do conhecimento da existência ou da natureza do Criador. Conservando-se nessa ignorância até que tombasse morto, como as bestas que perecem, entretanto é evidente, à vista do que afirmam as Escrituras, que rodeados, como nos encontramos pela luz da revelação em todo o seu esplendor, ou mesmo como em geral acontece com as nações pagãs, apenas auxiliadas pelo vislumbre da tradição, podemos ver nas obras da natureza, através das nossas faculdades racionais no mundo que nos rodeia, numerosas provas que demonstram a existência de Deus. As três fontes das provas da existência de Deus. Acham-se provas da existência de Deus nas seguintes fontes. No fato de ser esta a crença universal entre as nações da terra, nas obras da natureza, nas escrituras sagradas. Primeiramente, demonstramos a existência de Deus considerando a universalidade desta crença entre as nações da terra. Desta época remotas têm-se encontrado provas da existência de Deus. Não há século tão antigo, nem país tão longínquo, nem povo tão bárbaro que não apresentem testemunhos de sua crença na existência de Deus. Quando as águias de Roma penetraram na maior parte do mundo, povoando em parte alguma, encontram o ateísmo. Pelo contrário, a grande variedade de deuses que foram sendo levados para Roma e cujo número foi aumentado após as vitórias conseguidas pelas armas romanas, demonstravam que não havia nação sem a crença em um Deus. E depois que foram descobertas novas regiões do mundo, os povos dessas regiões, sejam qual tenha sido a divergência nos costumes e nos cultos, todos revelaram a observância de cerimônias religiosas de alguma espécie e o reconhecimento da existência de ao menos uma divindade ou do verdadeiro Deus. Qual teria sido, portanto, a origem desses povos na divindade? O mundo antigo era composto de nações que divergiam totalmente na história e na índole, nos usos e costumes, separados uma das outras por montanhas e por mares, pelas areias ardentes e pelas neves das montanhas, e sem comunicação entre si durante séculos. Porém, todas sempre concordaram na crença da existência de um poder supremo e controlador de tudo. Como se explica esta harmonia das crenças? Como se explica esta harmonia das crenças? É inexplicável, né? Nós vamos lá seguindo aqui a existência de um poder supremo e controlador de tudo. Como se explica esta harmonia das crenças? Vemos, é verdade, muita diversidade, tanto no número como no caráter das divindades adoradas no mundo pagão. Algumas nações prestam culto a um só Deus supremo, ao passo que outras elevam a milhares o número dos seus deuses, repartindo entre os diversos membros dessas numerosas famílias a direção do universo, mas em geral reconhecendo a supremacia de um sobre todos os demais, que aquele sim intitule Jeová, Júpiter ou Tupã. Entretanto, neste enorme amontoado de incoerências contraditórias e absurdos que se notam na mitologia pagã e no culto idólatra, a harmonia em relação a um ponto. Todos concordam na existência de um ou mais deuses que dirigem os destinos do universo.
todos os homens, com alguma exceções, creem na existência de algum ser supremo a eles, a quem são tementes e reverentes. O fato de ser esta crença tão geral e em si mesma um argumento poderoso em favor da verdade dela, seria muito estranho que a raça humana fosse unânime em manter-se crendo em uma falsidade. O número de deuses falsos no mundo oferece por si só uma prova forte a favor da existência de um Deus verdadeiro, no mesmo modo em que moedas falsificadas testemunham sobre a existência de uma moeda verdadeira. Como seria impossível as falsificações de uma moeda que jamais tivesse existido da mesma forma? A idolatria seria coisa impossível se não existe um Deus verdadeiro. A única solução desta questão está na admissão de que todas as nações tiveram primitivamente uma origem comum. E antes da sua dispersão, possuíam um sistema de doutrina e culto religioso, tradição de que nunca se esqueceram totalmente durante todas as suas extensas e prolongadas peregrinações. Porém, ainda faltara explicar a origem desta tradição, de onde provieram esses conhecimentos religiosos. Essa ideia da existência de um Deus providencial e controlador de tudo. Se admitirmos que Deus revelou-se primitivamente ao homem, fica desde logo resolvido o problema. Porém, se negarmos essa proposição, vagaremos para sempre no meio da incerteza e conjectura. Desta forma, colheremos das provas que vêm dos testemunhos das nações da antiguidade de uma forte convicção a favor da existência de Deus. Se o ateu disser que o homem naturalmente não tem ideia alguma a respeito da existência de um ser superior e que esta ideia foi uma invenção, então como explicar o fato de diferentes tribos e nações tão antigas e completamente separadas uma das outras terem chegado universalmente à conclusão de que há um ser supremo ao homem e que esse ser dirige o universo? Essa conclusão universal é uma prova fortíssima a favor da existência desse ser supremo. O ser supremo é Deus, é o nosso Criador, né? Continuando a leitura para vocês. Por si só, o homem seria incapaz de criar dentro de si a ideia clara da existência de Deus. Portanto, o fato de a humanidade ter universalmente a ideia da existência de um ser superior prova conclusivamente que o ser humano recebeu esta ideia diretamente desse ser superior e, por isso, esse ser existe. É óbvio, é claro que nós sabemos que Deus, ele existe. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele criou os céus e ele criou a terra. Deus, ele criou a noite e o dia. Então, não tem como a gente discutir e achar que Deus, ele não existe. A maior prova da existência de Deus, é a nossa Bíblia. Aqui está a maior prova de que Deus, ele realmente existe. Por quê? Porque aqui é a nossa bússola. Aqui é por onde Deus pede que nós nos orientemos para nós seguirmos as nossas vidas, tá? Por hoje, eu vou parar a leitura no capítulo 1, não vou dar continuidade na leitura, porque já está um pouco tarde, né? E eu quero fazer a leitura no máximo de silêncio possível para não acabar atrapalhando vocês. Então, eu vou dar uma parada na leitura num capítulo 1 ainda, mas eu vou retomar a leitura. Depois vou gravar um outro vídeo para vocês, continuando a leitura sobre a existência de Deus. Então, paramos aqui, tá? E continuaremos essa leitura amanhã, num próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e compartilhem aí esse vídeo com outras pessoas para poder esclarecer essa dúvida que tanto as crianças como adultos têm sobre a existência de Deus.
tá ok? Boa noite, fica com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe vocês.